E aí, galera, professor Igor na área, vamos para mais um vídeo. É o seguinte, o conteúdo de hoje é um conteúdo de razão, certo? Foi um aluno meu que pediu aí em um dos comentários dos meus vídeos anteriores, que pediu para que eu postasse um conteúdo falando sobre razão. Então a gente vai falar de razão e de razões especiais posteriormente. Então vem comigo, tá? Primeiramente, o que você precisa entender é que razão, ela é uma divisão. Matematicamente, razão é uma divisão. Não é quando a gente está discutindo com a pessoa e você quer estar certo, você quer estar com a razão certo da situação. Diferente disso, na matemática, a razão é uma divisão. E ela pode ser representada de duas formas. A sobre B em uma fração, ou A dividido por B. Note que esse nosso B aqui tem que ser diferente de zero, tá? Não há divisões por zero. Então, o B, ou seja, o meu denominador de uma fração, tem que ser diferente de zero. Então, você não vai encontrar uma razão dividindo o número por zero. Beleza? E essa leitura é feita da seguinte forma. A razão de A para B. Certo? Então, a gente vai ler sempre a razão de A para B. Como assim, professor? Vem aqui para o exemplo. Note que em uma sala de aula há 30 alunos. Destes, 13 são meninos e 17 meninas. Daí nós temos a pergunta: qual a razão de meninos e meninas? Certo? Então, como é que vai ficar? Primeiro, vamos entender que a razão é A para B. Então, quem veio primeiro no texto? Os meninos. Então, vai ficar 13 para 17. Então, note que em uma turma com 30 alunos, eu tenho 13 meninos para 17 meninas. Se fosse perguntando da quantidade de meninas para o que a gente tem no total. Então, note, ó, a quantidade de meninos para o total. Então, 13 por 30. Se ele tivesse me perguntado a quantidade de meninas para o total, 17 por 30. E para finalizar essa primeira parte, a quantidade de meninas para a quantidade de meninos. E aí seria 17 para 13. Então, note que a ordem da frase ela implica muito no nosso resultado de razão. A ordem da frase ela implica muito no nosso resultado de razão. Tá certo? Vamos continuar agora com as razões especiais. E aí, galera? Quadro organizado. Vamos continuar? É o seguinte, a gente agora vai continuar falando sobre as razões especiais. São as razões que mais estão no nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe. A primeira que eu vou falar é a velocidade média. Eu creio que você já tenha andado de carro, tenha andado de ônibus, de moto, certo? Tenha pego um Uber, certo? Um táxi. Pode ter visto também em algum filme uma coisa chamada velocidade média, tá? Que aqui no Brasil, no caso, certo? Ela é notada em quilômetro por hora, certo? Essa velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Então, se eu tenho um exemplo aqui, ó, que certo móvel percorre com 60 quilômetros por hora, significa dizer que em uma hora ele vai percorrer 60 quilômetros. Se ele caminhar 2 horas, certo? Se eu dobrei a minha quantidade de horas, então, teoricamente, eu vou ter que dobrar a minha quantidade de quilômetros. Então, em 2 horas, ele vai percorrer 120 quilômetros. E assim sucessivamente. Então, note que a velocidade média sempre vai estar como? Distância dividido pelo tempo. Note que no carro está assim, né? Quilômetro por hora. Porém, o que isso significa? Que é quilômetro sobre hora. Beleza? Vem para cá. E essa densidade demográfica? Eu creio que densidade demográfica você tenha visto muito em aulas de geografia. Certo?
A densidade demográfica, ela nada mais é que a quantidade de habitantes dividida por um certo espaço, pela área de um certo local, certo? A gente consegue fazer densidade demográfica entre cidades, estados, países, regiões, certo? A gente pode fazer uma densidade demográfica dividido pela área, certo? Pela sua sala, da sua escola, beleza? Então, contanto que tenha uma quantidade de pessoas dividido por uma área local, a gente vai ter a densidade demográfica. Agora a gente tem a escala, que é uma razão muito importante no nosso dia a dia. Eu creio que quando você dá um passeio no shopping, dá uma volta pela cidade, você deve ter construtoras vendendo algum apartamento. E nessas construtoras, você sempre vê uma maquete instalada dela, projetando o que será, certo, esse conjunto habitacional. E aí, esse conjunto habitacional projetado, ele sempre está em escala, certo? A escala ela se lê de desenho para desão. Mas o que é esse desenho? O que é esse desão, certo? Esse desenho é o desenho imaginário, certo? E o desão é o desenho real. Ou seja, é o imaginário pelo real. Digamos que você tenha andado aí e tenha usado o seu Google Maps, né? Porque hoje em dia a gente já não usa mais o mapa cartográfico, a gente já usa o mapa virtual que a gente pega pelo Maps. Então, o que acontece? Digamos que no seu Maps esteja marcando uma escala, certo? De 1 centímetro, perdão, aqui está 100, mas é para 10.000 centímetros, certo? Então, de 1 para 10.000, certo? Porém, se você passou uma régua, a distância em centímetros está de 20, certo? Professor, e como é que eu vou, então, descobrir quantos quilômetros ou quantos metros eu vou andar? Basta você pegar esse 20 aqui e multiplicar pelo 10. No caso, pelos 10.000. E aí a gente vai fazer 20 vezes os 10.000. Só vamos dar esse pontinho aqui e colocar um X, né? Fica melhor. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Agora a gente só vai repetir a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, eu tenho certeza que vocês não saem falando por aí que vocês andaram 200.000 centímetros, né? Então, a partir daqui, a gente vai precisar transformar ele em uma notação um pouco melhor. Ou você vai transformar de centímetro para metro, ou você vai transformar de centímetro diretamente para quilômetro. De centímetro para metro, basta a gente cortar 2 zeros, é só dividir por 100. 1, 2. Então, significa dizer que nesta escala, esses 20 centímetros têm 2.000 metros. Professor, eu queria transformar em quilômetros. É só você dividir por 1.000. Então, corta mais 3 zeros. Então, ou 2 quilômetros. Então, a distância do bairro A para o bairro B foi de 2 quilômetros. Gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Por favor, não esquece de se inscrever, de deixar o like, tá certo? Comenta aí nos comentários qual conteúdo que vocês também gostariam de assistir aqui. Até logo. Abraço.